Meus queridos irmãos, boa noite, paz seja com todos vocês da parte do Senhor Jesus, amém? Amém. Que coisa boa estarmos juntos hoje aqui, e vamos logo fazer aquele barulhinho que o pastor Delano falou, né? Já vai pegando sua Bíblia aí, para a gente fazer aquele barulhinho gostoso. Aquele barulhinho a gente vai fazer para achar o Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 4. Graças a Deus. Que alegria, irmãos, que alegria estar com vocês, que honra, que privilégio. Como eu me sinto bem, como eu me sinto feliz, honrado por poder estar aqui com vocês, todas as vezes que eu estou. E aí você imagina num aniversário da igreja, no momento que a igreja está experimentando no Senhor, isso se torna ainda maior, ainda mais poderoso. Hoje o pastor Delano me pegou ali no aeroporto e a gente deu uma passadinha ali, né, no terreno, próximo ao terreno, já quase me deu vontade de pular a cerca, sair correndo, marchando. Mas o que o pastor Delano disse aqui é absoluta verdade. Eu sou, de fato, um entusiasta de tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará aqui nessa igreja, né? Eu tive uma relação de amor à primeira vista com essa igreja, e aí veio a segunda vista, a terceira, a quarta vista, e tudo que me pareceu na primeira só foi se confirmando nas demais, e isso é muito, muito, muito bom, porque a gente ter esses portos seguros, né, é muito importante para a vida de todo mundo, mas, em particular, falando de mim, de um evangelista, por assim dizer, e tenho a minha igreja, mas não estou tão frequentemente lá, pelo ministério que eu exerço e com a bênção do meu pastor para isso, mas ter esses portos seguros, assim, para a gente chegar e se sentir em casa é muito, muito, muito bom, e eu quero glorificar a Deus por isso. Obrigado, pastor Delano, obrigado, missionária Juliana, obrigado à família de vocês pela abertura, como eu sempre digo, das portas da igreja, da casa, do coração. Aos amigos que Deus me deu aqui, ministros do Senhor, todos vocês, muito obrigado, recebam o meu carinho, por favor. Lucas, capítulo de número 4, verso de número 16. Lucas, capítulo 4, verso de número 16. Quem encontrou, dê um brado bem forte, diga aí. Eu não falei qual era o brado. Meu Deus. O povo bom de dar glória, né? Eita! Mas, ainda assim, sendo muito bom da glória, dê um brado e diga, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Tá certo. Está escrito, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Verso de número 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte. Diga comigo, cume do monte. Em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles,
retirou-se. Quantos dizem amém? Amém. Quantos dizem graças a Deus? Podem sentar-se, por favor, em o nome de Jesus. É claro que todas as vezes que nós estamos ouvindo a voz de Deus, preparando algo para trazer à igreja, isso sempre, primeiramente, mexe conosco, né? Isso sempre, primeiramente, nos afeta, seja para despertamento, exortação, consolo, mas, em particular, quando Deus começou a falar ao meu coração, isso foi um processo razoavelmente longo a respeito deste texto, e eu ia e voltava e escrevia algumas coisas, e isso foi um processo que demandou algum tempo. Eu, de fato, tive uma relação muito particular de temor com todas as coisas que eu fui percebendo pelo Espírito que envolviam esse episódio bíblico tão importante do ministério de Jesus. Eu quero que você, primeiramente, comece a considerar uma questão comigo, que é a seguinte: quando uma pessoa, ela consegue alcançar muita notoriedade, seja nas artes, na política, na religião, seja onde for, normalmente, essa pessoa acaba por dar também luz, foco e evidência ao lugar de onde esta pessoa vem. Sim ou não? Sim ou não? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da música secular, ok? A cidade de Liverpool, na Inglaterra, é uma cidade notável e provavelmente seria de toda maneira, mas não seria tão notável se não tivesse vindo desta cidade os Beatles. Tem uns irmãos que ficaram escandalizados. Foi só um exemplo, irmão, calma. E daí a gente poderia continuar falando de atletas, de políticos, cujos lugares onde nasceram ou cresceram, ou os dois, acabaram por realmente sair de uma condição anônima ou, no mínimo, semi-anônima do mapa, para, de repente, serem alçadas a um lugar de alguma notoriedade. Quem fez isso por esses lugares? As pessoas notáveis que ali nasceram ou ali cresceram. Você compreende isso e concorda com isso? Diga amém. Você acha que poderia lembrar de 5 ou 10 casos como esse, sim ou não? Muito bom. Agora, se os Beatles fizeram isso por Liverpool, se Pelé fez isso pela cidade de Três Corações, em Minas Gerais, para quem não sabe, e etc, 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 que dizer do que Jesus fez por Nazaré? Porque não bastasse o fato de eu saber que Jesus cresceu em Nazaré, não bastasse o fato de todo mundo que conhece um pouquinho de quem foi Jesus saber que ele cresceu em Nazaré, não bastasse isso, ele ainda foi, é e sempre será chamado e conhecido como Jesus. Então, por favor, pergunte a alguém do seu lado e diga: você acha que existe um lugar mais alto que alguém poderia levar o nome de uma cidade do que o lugar que Jesus levou, Nazaré? Não tem. Sim ou não? Quem concorda diz amém? Se, como dizem as Escrituras, pelo seu ato, pela sua entrega, por não ter tido por usurpação ser como Deus, mas antes
neste mistério da sua encarnação, assumiu a forma de servo, despiu-se da sua glória, e aí foi-lhe dado um nome. Onde é que esse nome está? Esse nome estaria no chão? Esse nome estaria numa altura mediana? Não, esse nome está acima de todos os nomes. Então Jesus pegou Nazaré e levou junto com o nome dele. Se ele é Jesus de Nazaré, Nazaré está junto com o nome dele, por causa dele, no nome dele, que é acima de todos os... Eu estou falando bem devagarzinho, não é porque eu estou com preguiça, não. É porque eu preciso te dar o tom da nossa conversa. Você percebe o tom da nossa conversa? Você percebe a grandeza do que nós estamos falando aqui? Vamos agora a algo que eu vou chamar de em contrapartida. 3 pontinhos. Em contrapartida, 3 pontinhos, eu abro a Bíblia, em Lucas capítulo 4, e eu estou vendo o que Nazaré vai fazer com Jesus. Porque se eu construir até agora calmamente com você uma ideia de que Jesus leva Nazaré ao ponto mais alto que uma cidade poderia levar, Nazaré também leva Jesus ao ponto mais alto que ela poderia levar, mas para de lá precipitá-lo abaixo. Há uma inversão, há uma contrapartida tão terrível nessa história, que eu começo a sentir meu coração ficar assim espremido, miúdo. Começo a sentir o Espírito Santo pegar assim o meu coração e começar a apertar ele, para me perguntar, para me fazer pensar, para me fazer considerar uma coisa: para que eu tenho, como eu tenho servido a Deus com as minhas alturas? Como eu tenho lidado com Deus dentro das minhas alturas? Eu quero dizer uma coisa a vocês esta noite aqui. Deus ainda tem lugares muito altos para nós. 2 pessoas creram, 3 quase creram. Deus ainda tem lugares muito altos para nós. Segura a mão de alguém que está do seu lado e diga para ele: a pergunta dessa noite é: o que você vai fazer quando você chegar lá? Você vai levar o nome dele contigo? Você vai gritar de lá de cima que ele é o teu Deus e o teu Senhor? Você vai usar cada oportunidade que você tiver para te dizer que quem te colocou lá foi Ele? Ou você irá traí-lo nas tuas alturas? Ou você irá esquecê-lo nas tuas alturas? Ou você irá abandoná-lo nas tuas alturas? Ou teus dons serão tuas maiores desgraças? Mas por que você está dizendo isso, pastor? Porque ninguém, diga comigo, ninguém poderia ter feito com Jesus o que Nazaré fez. Por quê? Porque só ela estava onde estava. Muitas pessoas desfeitearam Jesus, agrediram Jesus, muitas cidades se comportaram de uma maneira reprovável, mas ninguém poderia ter feito o que Nazaré fez. Porque a agressão que você promove ao Espírito tem ligação com o lugar onde Ele te colocou. Pastor, não entendi, vai entender. Samaria só podia ter feito o que fez: rejeitar, não querer ouvir, quando Pedro e João foram lá. Pedro, Tiago e João foram lá. Betsaida só poderia ter feito o que fez: não ouvir, não querer saber. O pessoal da Judéia só poderia ter feito o que fez: pegar em pedras para tentar apedrejá-lo. A única cidade que poderia ter tentado jogar Jesus de um precipício era a única que ficava nas alturas. Então perceba que existe uma ligação entre o seu maior potencial e a sua maior possibilidade de abandono.
É naquilo que você é mais distinto que você também se distingue para honrar ou desonrar. Eu queria muito entrar, marchar, rodar, talvez eu até faça isso ainda, mas eu tenho um compromisso com o Espírito Santo nessa noite, porque Ele me disse, eu vou levar, vou fazer, vou exaltar gente, vou botar gente em lugares altos, mas eu estou marcando um dia, antes disso tudo acontecer, para divertir a minha igreja. Não permita que teu dom se torne tua desgraça. Quando tu subires, Nazaré, usa a tua amplitude para dizer: o Messias chegou. Sabe o que Nazaré deveria ter feito? Deveria ter ido com Jesus até seu lugar mais alto e ter gritado para a Galileia inteira ouvir: Ele chegou! Porque a altura é amplitude, a altura é capacidade de difundir, a altura é capacidade de espalhar, a altura é capacidade de ampliar. Jesus entrou em Nazaré e disse: hoje se cumpre essa escritura diante dos ouvidos, dos olhos de vocês. Então o Messias está aqui. Opa, está aqui. Então vamos pegar nosso pedestal, nosso microfone, nossa voz, nosso dinheiro, nossa influência, nossa política, e vamos contar para a Galileia inteira, para a Judeia, para Samaria, para quem mais quiser saber, que a profecia está cumprida. Então quando Ele revelar a você o que Ele está para revelar, usa a tua voz, usa a tua vez, usa teu recurso, usa teu pulmão, usa teu talento, usa a tua profissão, usa a tua rede social, para você gritar que Ele chegou. Aleluia. Aleluia. Ninguém poderia agredi-lo como Nazaré agrediu. Ninguém poderia desonrá-lo com a particularidade que Nazaré desonrou. Desonra é uma questão muito particular. Só eu posso desonrar a Deus de certas formas, e só você consegue desonrá-lo de outras. Porque Ele fez coisas por mim diferentes das que fez por você, e fez coisas por você diferentes das que fez por mim. Então, na forma como Ele te honrou, na forma como Ele te favoreceu, específica e peculiar, você ganhou o dom, mas você precisa cuidar, precisa tomar cuidado para aquilo que Ele te deu, você não usar para desonrá-lo. Existe uma ligação muito grande, vou repetir: ninguém poderia ter feito o que Nazaré fez, porque ninguém estava onde Nazaré estava. Lucas escreveu: levaram ao alto de um monte, onde a cidade fora edificada. Betânia não foi edificada no monte. Betsaida não foi edificada no monte. Corazim não foi edificada no monte. Jericó não foi edificada no monte. Então a cidade edificada no monte era a única cidade que poderia ter tentado jogar Jesus de lá de cima. Então é isso que eu estou dizendo. Existe uma ligação entre o privilégio que você ganhou e a desgraça que você pode fazer. Diz um amém, diz um aleluia, diz alguma coisa. Escute isso. Embate, diga comigo, embate. Jesus vence um. Quem? O diabo. Jesus tinha tido um embate com Satanás. E é importante que você compreenda uma coisa: Ele é Deus, sim ou não? E é homem, sim ou não? Você acha que o embate entre Jesus e o diabo aconteceu entre o Jesus Deus e o diabo, ou entre Jesus homem e o diabo? Homem. Se Jesus entra no ringue como Deus, essa briga não ia ter nem graça. Jesus está duelando, ouvindo a tentação, sendo exposto à tentação do diabo, integralmente como homem. Porque se ele está fazendo isso como Deus, primeiro, não tem graça. Essa é uma luta desleal. Então ele está integralmente como homem. Quem entende isso, diga amém. Amém. E como é que o diabo vai tratá-lo? Você percebeu o diabo colocando o dedo na cara dele na tentação lá do deserto?
Alguém já viu isso? Pegando o colarinho dele. O diabo foi violento com Jesus? Foi violento com Jesus? Muito fraco. O diabo foi violento com Jesus? Não. O diabo olhou para as pedras e disse assim para Jesus: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Sabe o que o povo da Judéia fez com as pedras? Pegou nelas para atacar em Jesus. O diabo levou Jesus a um pináculo do templo e tentou, dizendo: lança-te daqui abaixo. Nazaré pegou ele e disse: quem te joga somos nós. Pastor, de onde você vai chegar? Não, já cheguei. Você não percebeu ainda não que tem gente que consegue ser pior do que o diabo? Tem gente que tem coragem de afrontar Deus num nível que o diabo nunca faria. Muito cuidado para você não afrontar Deus, não se revoltar deliberadamente contra Ele ou contra a sua vontade. Porque quando eu olho e percebo que tem coisa que nem o diabo faz, porque sabe quem Ele é, eu fico me perguntando quem pensam que somos eu e você. Gente que, se Deus estalar o dedo, some da face da terra. Na lama cheia, segura a mão de alguém que está do teu lado, diga para ele: vigia, vigia. Mas não é, fala para ele, não é a vida dos outros, não. Vigia a sua, seu coração, sua vaidade, seu egoísmo, sua mente, seu espírito. Vigia! Jesus chega a Nazaré, onde fora criado. Diga comigo: onde fora criado. Nasceu em Belém, fugiu para o Egito, criou-se em Nazaré. Vamos comigo? Nasceu em Belém, fugiu para o Egito. Belém, onde Jesus nasceu, nem preciso falar nada. É Belém, graciosa, famosa, conhecida, desejada, procurada. E o Egito? O Egito tem até promessa para o Egito. Você sabia que o Egito é uma nação que não pode ser destruída nunca? Nunca! Porque o Senhor Deus falou: o Egito jamais será destruído, porque abrigou o povo de Israel. E depois ainda deu abrigo para Jesus. Não vai ser destruído nunca o Egito. Agora veja, Nazaré então é o lugar onde ele fora criado. Repita de novo: fora criado. É aquela coisa de voltar para a cidade onde você foi criado, após anos ou alguns anos longe de lá. Oi, fulano! E aí, cara? Tudo bem? Tá sumido? Oi, aí? Ih, olha lá, seu fulano. Ih, olha lá. Rapaz, ali tinha um sorvete muito bom, um sorvete que era maravilhoso ali. Uma casquinha que era um isopor. Uma casquinha maravilhosa. Ali vendia um refresco de groselha. É voltar. Jesus está voltando para o lugar onde fora criado. E as pessoas de lá vão começar naturalmente a reconhecer. Oi, filho da Maria. Ih, olha lá, tá grande. As senhorinhas, né? Tá bonito, filho da Maria. Olha como tá bonito. As senhorinhas de Nazaré. Mas tá grande, galoto. Você tem dúvida que as senhorinhas apertavam a bochecha de Jesus? Mas tá bonito, hein, Yeshua. Benção a Deus. É coisa de você receber um vizinho, gente. Eu estou falando de um aspecto normal aqui. Se eu não estou sendo irreverente, você tem dúvida de que foi isso? É uma pessoa que morava numa localidade que está voltando. Só que ele fora criado por Nazaré. Ele fora criado em Nazaré. Mas não fora criado por Nazaré. E é aqui que começa a grande distinção que Nazaré não entendeu. Que ele foi criado em Nazaré, mas não foi criado por Nazaré. A criação dele, a existência dele precede Nazaré, precede a Galileia, precede a Judéia, precede a Palestina, precede o Oriente Médio inteiro. A criação
criação dele precede o mundo, precede todos os habitantes do mundo, os vivos e também os mortos. Mas isso aqui é terra de Abraão. Precede. Jesus disse, inclusive, Abraão me viu no meu dia e ainda se alegrou. Precede. Eu sou criado em Nazaré, mas não sou criado por Nazaré, nem por Nazaré, nem por ninguém, porque ele carnalmente nasceu na barriga da irmã Maria, mas ele é maior que o ventre de Maria, maior do que tudo, maior do que todos. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era. Levante a mão por alguns segundos para glorificá-lo. Chegou em Nazaré, cidade onde fora criado, e vai fazer uma coisa. Pergunte qual? Diz a Bíblia, segundo o seu costume, foi à sinagoga num dia de sábado. Eu amo olhar isso aqui. Eu amo degustar. A Bíblia dizendo, segundo o seu costume. Eu estou olhando para dentro da sinagoga de Nazaré. Estou vendo Jesus pegando um livro, lendo uma profecia messiânica, fazendo uma revelação estrondosa, dizendo, hoje se cumpre diante dos olhos de vocês essa palavra. Eu sou o Messias. Eu estou olhando episódios extraordinários. Estou olhando uma revelação fantástica. Estou olhando uma apresentação fantástica. Estou olhando um momento inacreditável. Mas tudo isso começou assim, seguindo o seu costume. Vai desembocar lá no extraordinário, mas começou aqui, seguindo o seu costume. Vai ter uma revelação de estrondar, mas tudo tem sua origem aqui, seguindo o seu costume. Segure a mãozinha de alguém do seu lado aí, por favor, dê uma balançadinha nele e diga, seguindo o seu costume. Vai ter revelação? Vai, mas a revelação é o fim. Onde é o começo? Ter um bom costume. A sinagoga vai tremer? Vai, mas aonde começa? Seguindo o seu costume. Pastor, não está dando em revelação, então reveja o seu costume. Pastor, mas não está dando no extraordinário, então volta e reveja o seu costume. Porque você quer montar uma agenda extraordinária. Não, monte uma agenda de bons costumes, porque o extraordinário é só o passo para quem já tem um bom costume. Foi rotineiramente apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro no deserto de Midian, que Moisés viu uma sarça que ardia no fogo, mas não se consumia. Ele disse, eu vou olhar para lá e vou ver essa grande visão. Mas aonde a grande visão aconteceu? No seu costume. Aonde a grande visão apareceu? No seu dia a dia. Aonde a grande visão apareceu? Na sua rotina. Jesus catou Pedro, catou Tiago, catou João e disse, vamos ali. Aonde? Fazer uma coisa de costume. O quê? Orar. Aonde? Em outro lugar de costume. Qual? No monte, subindo lá. Daqui a pouco aparece o que não é de costume. Moisés, Elias, rosto de Jesus resplandecendo, roupa também, uma voz que diz, esse é o meu filho amado, ouçam as palavras dele. Começa no costume e termina na glória. Começa no costume, termina no fogo. Começa no costume. Começa no costume. Reveja seus costumes, replaneje seus costumes, reorganize seus costumes, refine seus costumes,
Purifique seus costumes, doutrine seus costumes, santifique seus costumes, consagre seus costumes, organize seus costumes, discipline seus costumes, e lá na frente vai ter fogo, vai ter revelação, vai ter glória de Deus. Eu estou profetizando que, a começar por mim, nós vamos contrair melhores costumes, costumes ordeiros, costumes santificados, hábitos consagrados, e no meio de um contexto habitual, o Senhor manifestará o extraordinário. Era de costume. E por ser de costume, o morador que volta à cidade vai ser distinguido com uma honraria. Pergunte qual? O Yeshua. Faz a leitura hoje. Eu? Faz a leitura para nós hoje? Faço. 7 leituras. Numa sinagoga, num sábado, 7. Não é uma leitura. Jesus fez uma, mas tinha 7. Quantas? 7. Quantas? 7. Primeiro a ler, sacerdote. Segundo a ler, um levita. Terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimos a lerem, membros comuns da comunidade. Membros Você acha que aquelas pessoas achavam que Jesus era um sacerdote? Sim ou não? Sim ou não? Então me responda, Jesus foi o primeiro a ler, sim ou não? Não. Você acha que aquelas pessoas achavam que Jesus era um levita? Sim ou não? Sim ou não? Então ele foi o segundo a ler? Elas achavam que ele era uma pessoa Então, na melhor das hipóteses, ele foi o terceiro. Mas pode, inclusive, ter sido o sétimo. O último. Mas me agrada ver que ele é de fato o que ele é. E sendo de fato quem ele é, diz: querem que eu leia? Eu leio. Alguém talvez olharia e dizia: não, Senhor, que isso? O Senhor vai ler depois do sacerdote? Que se morrer hoje fica podre daqui a alguns dias? O Senhor vai ler depois do levita, que peca todo dia? Não, que isso? Não, eu aceito ser o terceiro. Tudo bem, eu posso ler em quarto. Não tem problema, eu posso ser até o último a ler. Porque eu não disse nada para essas pessoas ainda sobre quem eu sou. E eu só cobro. Eu só cobro depois que eu revelo. Enquanto eu não disse para elas quem eu sou, eu admito ler na posição que elas me derem a leitura. Mas depois delas saberem quem eu sou, não há nenhum outro lugar mais que me caiba, senão o... Segura a mãozinha de alguém que está do teu lado. Fala para alguém, fala para ele assim, ó, tem um montão de gente, exatamente agora, a quem o sangue ainda não lavou. Digo, um montão de gente para quem a luz ainda não brilhou. Eles estão dando o livro na mão de Jesus, depois do A, continua pregando para ele, diga, depois do B. Eles estão perguntando alguma coisa para Deus, assim, olhando para o céu, depois de perguntar para o médico, para o enfermeiro, para o metido a médico da família. Mas para você, a quem o sangue já lavou e a quem a luz já se revelou, para você não tem jeito, você não tem desculpa. Com você, o primeiro a ler é ele, o primeiro a quem você pergunta é ele, o primeiro a quem você consulta é ele, o primeiro glória é dele, o primeiro socorro é na direção dele. Para quem aqui Jesus tem o primeiro lugar na vida, abre a boca e
glorifique a Ele agora. Você não pode se ter por escusado. Você não. Olá, macheia. Não, você não. De você, Deus espera um comportamento diferente. De você, Deus não espera que recorra a tudo quanto é tipo de coisa para depois se bater na porta dele. De você, Deus não espera que você procure todo mundo da tua família, inclusive aqueles galinhos garnizé, metido a saber de tudo, aqueles metidos a ter um cadinho de dinheiro mais na família, que todo mundo fica beijando a mão deles o dia inteiro, aquela chatice, aquela perturbação, e já começa aquela puxação, você sabe de quê? No grupo da família, porque ele tem um cascainho a mais de você. Ele espera que a tua devoção, o teu glória, teu choro, teu júbilo não é em terceiro, não é em quarto, não é em sétimo, não é em segundo. Aqui se honram sacerdotes, aqui se honram levitas, mas aqui o primeiro lugar é dele. Será que isso pode ter alguma coisa a ver com a parábola do bom samaritano? Deve ter. Porque em Nazaré Jesus viu ser honrado primeiro o sacerdote, depois Jesus viu ser honrado o levita, e ficou para depois. Acho que teve um dia que ele disse assim: deixa eu contar uma história para vocês. Sobre as pessoas que vocês costumam honrar mais do que a mim. Às vezes tem gente ferida no caminho, e aquele sacerdote que você honra mais do que a mim, às vezes ele passa e finge que nem viu. Aquele levita que às vezes você cultua... Não vai embora não, tá? Aquele levita que às vezes você cultua ele mais do que a mim, que às vezes se ele for, você vai, mas se ele não for, você não vai. Não vai embora. Sabe ele, às vezes ele passa por gente moribunda na rua, sangrando, morrendo, e nem é com ele. Mas às vezes o terceiro... Honre a presença, honre a pessoa, honre a obra, honre o que Ele já fez, honre cada promessa que Ele já te entregou, honre o que Ele ainda vai fazer, honre-o com toda a sua vida, honre com todo o seu coração, honre com todos os seus pensamentos, honre-o de dia, honre-o de noite, honre na bonança, honre-o na tempestade, honre-o com o mar bravio, honre-o com o mar calmo, honre-o com o vento soprando ao teu favor, honre-o com o vento soprando contra você, honre-o, 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 os 5 segundos para você levantar a voz e honrá-lo esta noite. Eu não sou muito de fazer ilustrações, mas eu quero chamar aqui um... Vem cá, meu jovem. Jovem? Falando em jovem, você que é mais jovem do que eu, por favor, meu filho, amarre isso aqui para mim, que se eu vou tomar um tombo, aí os irmãos vão dizer que eu estou em pecado. E se eu me abaixar também, eu não sei se eu posso conseguir alguma coisa com o meu joelho. Tem pressa não, tá, filho? No seu tempo, tá? Que bom. Obrigado, tá? Eu tenho essa mania. Às vezes eu chamo uns amigos no WhatsApp, aí 3 horas depois eu mando para ele: olha, no seu tempo, tá? Não se apresse. Você é um ministro, tá, meu filho? Você está com um livro, você é o ministro da sinagoga. Olhe para cá. Me dá o livro. Obrigado, sua participação foi curta. Pode ser. O ministro deu o livro para Jesus. E o que ele vai fazer? Diz o texto, achou. Se achou porque procurou. Por quê?
Porque não é que ele está dizendo, o que eu vou ler, o que eu vou ler, o que eu vou ler. Não. A leitura era previamente determinada na liturgia do culto da sinagoga. Jesus não escolheu um texto que lhe veio em mente. Aqui começa a ficar gostoso demais. Quem escolheu o texto foram eles. Quem escolheu o texto foram? Eles. E não gostaram da mensagem. Pode começar a se atentar para o que eu estou te falando. Porque esse mundo acha lindo escolher o texto. Senhor é o meu pastor. Mas quando começa a mensagem, um cutuca o outro cutuca o um. Aí começa, é radical, é sectarista, é misógino. Mas foram eles que escolheram o texto. Porque a escolha do texto é uma coisa, suportar a explanação dele é outra. Cara cheia. Livro fechado, Jesus abriu. Se você for embora, volte agora. O que Jesus fez? O que Jesus fez? E o que ele abriu? Fala para mim. O livro. Vamos de novo. O que ele fez? E abriu o quê? Vamos de novo. Isso é lindo e você vai entender já por quê. Alguns já entenderam. O que ele fez? E abriu o quê? A irmã Chiquinha, vizinha da irmã Maria, olhando e dizendo, olha o Yeshua, abriu o livro. O rapaz que trabalhou na marcenaria, junto com Jesus, do seu José, e olha o Yeshua, abriu o livro. O que Jesus está fazendo tem alguma conotação sobrenatural, sim ou não? Não, seja sincero, sim ou não? O que Jesus está fazendo, qualquer pessoa naquele lugar ele faria, sim ou não? O que Jesus está fazendo, um adolescente faria, sim ou não? O que Jesus está fazendo, um pecador faria, sim ou não? O que Jesus está fazendo, um ímpio faria, sim ou não? O que Jesus está fazendo, um endemoniado faria, sim ou não? O que Jesus está fazendo, uma criança faria, sim ou não? Então ele está sendo visto como comum. Ele está sendo visto como um vizinho numa atitude comum que pode ser reproduzida por qualquer pessoa. E por isso, por estar sendo visto numa atitude comum que pode ser reproduzida por qualquer pessoa, ele não é olhado de maneira diferente, ele não é cultuado, ele não é celebrado, ele não é reconhecido. Por quê? Porque eles estão olhando e dizendo, o que ele está fazendo, qualquer pessoa faz. Isso aí não é nada. Isso aí qualquer homem de carne e osso faz. Não precisa ter Deus na vida, não precisa ser o filho de Deus, não precisa ser santo, não precisa ser ninguém. Isso aí qualquer pessoa faz. Só tem uma questão. Que existem milhões de pessoas que estão olhando o que está acontecendo aqui. Estão achando que isso aqui é igual ao que acontece em qualquer lugar. Existem livros que foram escritos e estão sendo escritos agora, onde o nome de Jesus figura ao lado e até abaixo de Maomé, de Pelé, porque quando o homem pensa que ele é como os outros são e que ele faz o que todos os outros fazem, os homens o diminuem. Mas eu quero glorificar a Deus. Quem gosta do glória já veio. Eu quero glorificar a Deus porque haverá uma grande surpresa. Haverá uma grandiosa surpresa para todos aqueles que pensavam que ele faz o que Maomé faz, que ele faz o que os grandes líderes políticos também fazem, que ele faz o que Buda faz, mas não é assim. O livro na sinagoga de Nazaré que ele abriu, qualquer outro abria, mas eu olho para Apocalipse 5 e verso 12, e eu leio assim a igreja de mão levantada, e vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno
digno de abrir o livro e desatar os selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui quem? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro. Um dia Nazaré vai saber, a Galileia vai saber, a Judéia vai saber. Um dia o Espírito Santo vai saber, o Rio de Janeiro vai saber. Um dia a Índia vai saber. Um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Mas você e eu não precisamos tomar um susto lá na frente, porque agora, hoje, aqui, a gente já sabe o que, pastor? Que Ele é digno, que Ele é digno, que Ele é digno, que Ele é digno, que Ele é digno. Levante a mão por alguns segundos e só repita isso: Ele é digno, Ele é digno. Eu penso em Jesus com o livro na mão, abrindo e olhando as pessoas e lendo seus pensamentos, e elas pensando: todo mundo faz isso, qualquer um faz isso. E ele pensando: mas tem um livro. Esse aqui qualquer um abre, mas tem um lá em cima, que só quem abre sou eu. Eu já não demoro. Não sei se você percebe, mas eu estou bem faltando ar. Me deu uma crisinha alérgica minutos antes do culto começar. Mas eu vou concluir já já com a ajuda do nosso amigo sonoplasta. Porque está escrito que agora os olhos das pessoas estão fitos nele. Pergunte para mim: agora quando? Quando ele fecha o livro. A Bíblia não diz que eles estão olhando para ele enquanto ele abre, nem enquanto ele lê. Pergunte por quê? Porque elas sabem o que está escrito. Não tem surpresa. Elas não precisam ficar olhando para ele, pastor Eduardo, enquanto ele lê. Não há uma expectativa em relação ao que ele lê, porque o que ele lê, eles já sabem. Quando é que os olhos... Você foi embora, volte agora. Puxa, eu estou mal. Mas você não está. Dê uns glória bom aí. Mas quando ele fecha o livro, pessoal, porque agora acabou a leitura é previsível. A leitura é? Previsível. O comportamento a partir da leitura é imprevisível. Aqui fica bom. Pastor, por quê? Porque você tem que entender qual é o exato momento que as pessoas põem os olhos em você. Não é quando você está lendo a Bíblia. É quando você começa a viver o que você leu. Sacode a pessoa que está do teu lado e fala assim para ele: quer saber a hora que todo mundo põe os olhos em você? Não é quando você está lendo a Bíblia, é quando você está vivendo a Bíblia.
Vivendo a Bíblia, vivendo a Bíblia, vivendo a Bíblia. O que será que ele vai fazer com aquilo que ele leu? É isso que eles estão olhando? Como será que ele vai se comportar depois que ele leu? Se te baterem numa face, oferece a outra. É isso que eles estão olhando. O que ele vai fazer depois que ele leu? Orai pelos vossos inimigos. É isso que eles estão olhando. Porque o que está escrito, mas o que é vivido é subjetivo e imprevisível. Alguns estão lendo e não estão fazendo. Outros estão lendo e estão praticando. Uns estão lendo e estão ignorando. Outros estão lendo e estão cumprindo. Uns estão lendo e estão desfeiteando. Outros estão lendo e estão honrando. Uns estão lendo e não estão mudando. Outros estão lendo e estão sendo transformados dia após dia. Glória! Olha nele! Porque a leitura a gente já sabe. A gente conhece o texto. Ele não vai inventar nada que está escrito, que ele não é doido, que ele sabe o que a gente sabe que está escrito. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Aí Jesus vai dizer o seguinte para eles: hoje, gente, eu queria ser um mosquitinho para estar lá, com Jesus olhando para o seu Manel da padaria, para o outro menino que jogava bola de gude com ele, e dizendo assim para eles: hoje se cumpre. Ah, mas aquele negócio não, o Espírito do Senhor me ungiu, e pá, o Messias de Israel, hoje. Essa escritura se cumpre no meio de vocês. Diga comigo, hoje. Você pode fazer muito melhor, diga hoje. Se cumpre. Agora pegou. Pegou porque a promessa feita, cabe o vislumbre. A promessa cumprida é o que é. A promessa feita, cabe a romantização. A promessa cumprida é o que é. Sabe o que é que a sociedade que não quer Deus não aguenta? É quando elas percebem que a idealização que fazem de Deus é diferente de quando Deus diz: eu não sou isso, eu sou isso aqui. Eu me lembro do Senhor dizendo para Moisés: diga que eu sou. O quê? O que sou? Eu não sou o que ele pensa. Eu não sou como ele idealiza. Eu não sou como ele quer. Eu não sou a caixinha dele. Eu não sou no formato dele. Eu não sou costurado à moda deles. Eu não sou do jeito que eles gostam. Eu não sou customizável. Eu não sou adaptável. Não sou contextualizável. Ele é macalamancheia. Eu sou o que sou. Quando Jesus abre a boca e diz: a profecia está cumprida. Alguém olhou e disse: mas não era assim que eu pensava. E Jesus disse: mas é assim que é. A profecia está cumprida. E alguém disse: mas eu achei que o cabelo era mais longo. E Jesus está dizendo: mas é assim que é. Aí o outro disse: mas eu pensei que ia entrar no cavalo branco. E Jesus disse: mas é assim que é. Acabaram as especulações e as imaginações. A revelação põe fim à especulação e estabelece as coisas como elas são. A Bíblia não é imaginária. A Bíblia é o que é. Deus não é imaginário. Deus é o que é. Deus não é um produto das imaginações das pessoas. Ele não é a projeção dos gostos pessoais. Ele não é a customização do ideal de Deus na vida e na mente das pessoas. Por favor, ajude este pregador a pregar. Chacoalhe alguém próximo a você, que estamos encerrando, e diga assim: Deus é o que é. Fala para ele: então você para de apresentar para as pessoas um Deus adaptável à personalidade delas. Deus não está dentro de um conjunto, de um software de configurações. Ele é o que Ele é. Vai. É a hora que você separa os homens dos meninos. É a hora que você separa quem quer de quem não quer. Quem quer Deus de quem não quer Deus.
Porque a fase da especulação, enquanto a promessa ela é especulativa, não tem tangibilidade, não está cumprida, não é real, aí eu penso no Jesus, no Messias como eu quero, aí eu entro no configurador pessoal de Messias. Software, configurador pessoal de Messias. Quantos metros você acha que ele tem que ter? 1,84. Qual é o teu cabelo? Aí vamos fazendo a configuração pessoal de Deus. Igreja, não vai embora não. Configuração pessoal de igreja. A igreja que eu penso tem que ser assim, paleta de cores. Tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. Grupo de WhatsApp? Não. Cobrança? Também não quero. Culto de manhã? Não gosto. Customização. Mas aí chega um dia que o Senhor olha e diz assim: abre um clube, cria um estatuto interno e faça do seu clube o que você quiser, porque quanto a minha igreja está cumprido. Ela é o que ela é, um organismo vivo que milita no poder do Espírito, guardiã da verdade, da sã doutrina da palavra. Ela é o que ela é, não cabem customizações, adaptações, contextualizações, e a palavra também é o que ela é. Isso aqui não é iOS, isso aqui não é Android, não fica atualizando durante a noite, enquanto está em cima da cama, nem na cabeceira do quarto. Não vai sair o 8, 9, o 10, nem a versão 11 de setembro. Isso aqui não é iPhone, não vai sair o 15 esse ano. Isso aqui é a palavra de Deus. A gente não quer esse cara não. Não, a gente não quer esse cara não. Não quer não. Não, vamos continuar com o nosso ideal. Vamos continuar sonhando com o Messias como a gente acha que ele tem que ser. Esse aí a gente não quer não. Não, feio demais. Pobre demais. Comum demais. Normal demais. Eu prefiro rejeitar a realidade para continuar tendo o benefício da especulação. Você foi embora. Eu prefiro rejeitar a realidade que está aqui diante de mim dizendo, eu sou, está cumprido. Não. Eu prefiro fingir que isso não aconteceu para continuar alimentando a ideia de um Deus que é o que eu quero customizar. O que a gente faz com ele? Joga. Mas é o filho da Maria. Joga! Mas eu joguei bola de gude com ele. Joga! Você faz ideia do que é isso? Você faz ideia do que é você pegar o seu vizinho que cresceu com você? Um menino que corria pelas ruas daquela cidade? Você faz ideia que tipo de gente é essa? Que a Bíblia está contando para nós? Que contrariadas com a mensagem de Jesus, tem coragem de pegá-lo e não só de expulsá-lo, mas de precipitá-lo do alto do monte. Você tem ideia do que você pegar um menino que você viu crescer, que corria na rua, que entrava para dentro da sua casa para pegar a bola que caiu por cima do muro? Isso eu estou falando, isso aqui é disso que eu estou falando. Pegar esse menino, agarrar ele pela mão, levar ele até o alto do monte e jogar. Você tem ideia do que ia pegar esse menino que cresceu nas ruas daquela cidade e ver ele rolando de despenhadeiro abaixo, sangrando, perna para um lado, cabeça para o outro? Você tem ideia do que é isso? Que gente é essa? Agora eu pergunto uma coisa para você. O que aconteceu no final? Jesus se retirou do meio deles. Ele deu livramento para si próprio. Amém ou não amém? E quando ele fez isso? Quando eles chegaram às últimas consequências. E a pergunta é, por que ele não fez isso lá atrás? Por que, pastores? Quando ele sai arrastado por eles, pastor Éder,
passa pela porta da sinagoga, já o som de joga ele, e sabendo, o que ele faz? Dali ele some. O que ele fez lá no final, ele poderia ter feito aqui. 2 lições. Primeira, o acerto de contas de Deus comumente é no final. Segunda, se Jesus some no meio deles, ainda dentro da sinagoga, avisa para o seu vizinho, você também. Não avisou? Avisa para ele, você também. Eu, você e todos nós nunca saberíamos. Pergunte o quê? Que aquelas pessoas eram capazes de fazer isso. Então existem cenários onde Deus está dando corda, só para que fique explícito o nível da maldade, da perversidade. Porque se o processo é interrompido no início, eu nunca saberia que Nazaré tinha capacidade para uma atrocidade como essa. Então existem coisas que só estão acontecendo ainda, porque Deus quer que todo mundo saiba o nível ao qual algumas pessoas têm a capacidade de descer. Vai levar onde? Lá no despenhadeiro. Vem cá, sua participação agora vai durar 15 segundos. E tu vai ser Jesus ainda. Tu ainda vai ser Jesus. A perna tá dormente. Tá dormente? Tava sentado. Vai lá, agora vai. Então eu vou ter que ser Jesus. E você, para eu poder te curar, porque... Curou. Tá! Curou, pronto. Você é Jesus, ali está o despenhadeiro, você está vendo aqui? Ó. E eu, cara, eu vou te jogar, vem cá. Vou. Você percebeu que para que eu chegasse com ele aqui onde eu cheguei, eu vim também? E você percebeu, portanto, que para que algumas pessoas ponham a vida dos outros em risco, elas acabaram por pôr suas próprias também? E você percebeu que tem gente que só conheceu a beira do precipício porque quis levar alguém? Então pega a mão do vizinho que está do teu lado, fala para ele assim, você não vai conhecer a beira do precipício não. Sabe qual é o segredo? É só não querer levar ninguém. Nalamashui relé matara calabachai. Tem coisas que a gente só conhece por conta dos planos que a gente fez. Tem coisas que a gente só experimenta por conta das ideias infelizes que a gente teve. Era para alguém que está hoje aqui me ouvindo nunca ter conhecido a beira do precipício. Você só conheceu esse lugar porque você não tinha nada que ter feito ninguém chegar lá perto. Não, pode ser 1 glória, 2 aleluia, não tem problema não. Eu encerro. Tá lá. Aquele movimento. Joga, precipita, vai, não vai, e tá Jesus. De repente o texto diz, e ele, passando, se ausentou do meio deles. Muito fraco. Poxa, mas nem eu falando que estou acabando, você nem... Jesus se ausentou saiu do meio. Eu já dirigi muito culto com pouco crente. Muito. E se tem um recurso a qual todo mundo que dirige ou prega um culto com pouco crente em algum momento da vida, ele lança a mão, é esse. Disse Jesus, onde estiverem. 2 ou 3 de vós reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vocês. A reunião que honra o nome de Jesus o traz para o nosso... Vamos de novo. A reunião que honra o nome de Jesus o traz para o nosso...
A reunião que desonra o nome de Jesus o faz sair do nosso meio. E ele se ausentando do meio deles. Jesus saiu incógnito. Jesus saiu sem ser percebido. Jesus saiu sem ser visto. E essa é a saída mais dramática que ele pode fazer. Pergunte qual? Quando ele já saiu e você nem viu. De março e canto de Orebaragash. Eu vim aqui como arauto de Deus esta noite para dizer uma coisa a vocês, fonte de vida. Mantenha o fogo aceso. Mantenha ele aqui no nosso meio. Cria em cada culto um ambiente propício à sua manifestação. Porque tem lugares onde ele já saiu e as pessoas nem notaram. Há lugares que ele já saiu, mas a boa música os fez nem perceber. Há lugares onde ele já saiu, mas as mensagens eloquentes fizeram com que a igreja nem percebesse. Há lugares onde ele já saiu, mas os recursos midiáticos cegaram as pessoas e elas nem viram. Há lugares que ele já saiu, mas as luzes tantas impediram, nada contra as luzes, mas elas não viram. Mas há poder no seu nome para guardar nosso coração, para guardar a nossa alma, para guardar os nossos pensamentos. Porque o que eu vim de Deus aqui proclamar é hoje ele está no nosso meio e amanhã estará também. Está hoje aqui nesse endereço no nosso meio e lá no novo templo estará também. Que comecem as ideias, que comecem as sugestões. Eduardo, o que você acha que deveria acontecer com aquelas pessoas que estavam ali? O que você acha que deveria acontecer com Nazaré, em punição a tudo aquilo que eles fizeram? O que você acha? Eu acho que aquelas pessoas todas deveriam ter ficado cegas. Ficaram, sim ou não? Eu acho que Nazaré deveria ter mergulhado numa crise econômica sem precedentes. Aconteceu isso, sim ou não? Eu acho que a água de Nazaré deveria ter se tornado insalubre. Foi isso que aconteceu, sim ou não? Eu acho que todos os chefes de família deveriam perder seus empregos. Foi isso que aconteceu, sim ou não? Eu acho que os cabelos das mulheres tudo devia cair da sua cabeça. Foi isso que aconteceu, sim ou não? Não há um único registro de uma única coisa que Nazaré tenha perdido por ter feito tudo o que fez com Jesus. E essa é a hora onde você começa a pensar, então o que se perde quando se faz esse tipo de coisa? O texto responde: e retirando-se. Quem tem dinheiro continua com dinheiro, mas eu estou saindo. Quem tem saúde, não vou tocar na saúde não, mas eu estou saindo. Quem tem porta aberta, não vou fechar a porta não, mas eu estou saindo. Vai ficar com porta, dinheiro e saúde, mas vai ficar sem mim. Nosso grande problema é pensar que o maior ato punitivo de Deus é tirar coisa das pessoas. Mas o maior ato punitivo de Deus não é tirar coisas, é se retirar. Segura a mãozinha de alguém que está do teu lado, você vai colocar ele de pé já já. Segura a mão dele
Segure a mão dele e diga: se você, não, muito fraco, diga: se você, mas só se você admite que não pode viver sem a presença de Deus, a gente vai ficar de pé junto daqui a 5 segundos e vamos começar a abrir a boca e clamar pela presença dele.